Aí aqui nós podemos falar, né, de exemplo, então, o objetivo é comparar se a diferença entre as médias de determinados grupos. A gente não usaria muitos grupos, tá, pessoal? Mas aqui, basicamente, a gente fala de tratamentos, né, em grupos, tá? Porque, basicamente, aqui é uma contribuição estatística, tá, pessoal? Novamente, existe esse procedimento praticamente, digamos, difundido aí muito mais né, digamos, na primeira metade do século XX, tá? 1930, esses procedimentos já estavam, digamos, sendo completamente difundidos pela ciência, né? Todas as pós-graduações aí, professores nossos mais antigos já estavam usando em pesquisa esse procedimento, tá? E aqui foi mais ou menos, isso aí foi criado muito na agronomia, né? O pessoal dividia o campo, alguns experimentos clássicos de quem trabalha na área mais de agricultura, né? Assim, dividir parcelas de campo, colocar, digamos, algum nível de fósforo, sei lá, pensar algum componente químico, alguma coisa, algo que você tem interesse, ou talvez até só divide a parcela do solo, a gente colocaria mais água, o outro menos, e aí divide, né, com diferentes níveis de água, e verificaria como é que é o rendimento da produção de alguma, talvez de alguma planta, ou o que for de interesse. Tá? Ou mesmo, né, enfim, várias áreas aparecem, mas basicamente isso nasceu dentro de experimentação agronômica. Tá? Então, por isso que vocês vão ver muito tratamentos como nome. Mas aqui o tratamento podem ser grupos diferentes, né, de estudantes na mesma turma, os tratamentos diferentes podem ser turmas diferentes, digamos, a mesma disciplina, mas de professores diferentes, né, no caso que a gente está trabalhando aqui da avaliação. Tá? Então, podemos aqui, enfim, né, carros testados em relação ao seu consumo, né, tipos de carro, treinamentos quanto à sua eficiência, né? Então, podemos pegar grupos que vão ser treinados de maneiras diferentes e vamos, né, depois testar, ver se as eficiências, né, o rendimento depois é o mesmo. A campanha de marketing aqui, comparado com o impacto, né, no público-alvo, seguros, né, tipos de seguro, número médio de sinistro. Vamos na campanha eleitoral, né, podemos pensar qual que é o gasto médio, talvez pensar num mês, né, durante o período da campanha eleitoral, qual que é o gasto médio por candidato. Podemos pensar, será que todos os candidatos gastam em média a mesma quantidade? Tá? Então, isso são questões que a gente vai, né, vamos tentar, né, responder com o uso da análise de variância. Tá? Basicamente, pessoal, a gente está falando aqui análise de variância one way, tá? Porque a gente só tem uma variável de interesse, digamos, que vai ser o gasto médio o gasto dos políticos em campanha, tá? E os grupos vão ser os próprios políticos. A gente poderia estar interessado no gasto médio por campanha, no partido, aí sim podemos pensar em idade também, né? O tempo que né, a experiência do político, né, no cargo, e por aí vai. Então, mas nesse caso a gente só tem um grupo, nós temos uma variável que vai ser chamada de variável resposta, que vão ser os valores, basicamente, que a gente vai medir, tá? E o fator controlável aqui, basicamente, vão ser grupos, tá? Mas esses grupos são definidos de antemão, tá? Durante a fase de planejamento do nosso, digamos, estudo, a gente definiria esses níveis. Tá? Então, a amostra será chamada de ensaios, muito novamente aqui, tá? A pessoa vem da literatura, por causa assim como os tratamentos, vem lá, então, de experimentação mesmo, tá? Ou repetições, que na verdade a gente, quando observa amostras, a gente vai chamar só de, né, a nossa amostra observada, número de observações. Tá? Então, o objetivo é identificar os valores da variável resposta medidos nos diversos níveis do fator, né? Nesse caso, controlável para nós, vão diferir entre si. Tá? Aqui, pessoal, importantíssimo, pressupostos, tá? Tinha um termo que um professor meu usava, chamava PQP, né? Provável questão de prova. Tá? Na verdade, não é provável questão de prova, como eu falo para vocês, é que eu estou sempre preocupado, né? Quando a gente vai sair da disciplina, o que a gente vai usar, como que a gente pode usar esses métodos, então, né, eu me preocupo bastante em frisar bem aqui os pressupostos, tá? Então, basicamente, pessoal, não estamos muito distantes do que a gente já tinha, né? Distribuição normal, tá? Lembrando lá da P2. Depois eu quero mostrar para vocês uma coisinha, um parênteses lá da P2. Vamos ver se eu consigo mostrar hoje. Tá, então, basicamente, distribuição normal. Distribuição normal de quem? Tá? Da variável resposta, se for um problema lá vamos pensar aí da avaliação do professor, então, os valores de avaliações dentro de cada um dos grupos, tá? Isso sim que tem que ser normal, tá? Então, variável, lá na prova 2 apareceu, variável em estudo tem que ter distribuição normal, né? Ou alguns escreveram só distribuição normal, tá? Mas, então, teoricamente, cada grupo, dentro do grupo, a variável tem que seguir distribuição normal.
Outra coisa, variâncias homogêneas, tá? Então, supomos variâncias homogêneas, a gente não vai fazer esse teste nesse momento, tá? Mas a gente está supondo que as variâncias, embora, novamente, vão ser desconhecidas muitas vezes, aqui a gente está supondo elas iguais, tá? Amostragem aleatória, tá? Uma coisa que eu também até coloquei e inicialmente pensei em comentar um pouco mais com vocês, mas não tivemos uma resposta que foi muito próxima da amostragem aleatória, tá? Mas foi só um de vocês que tocou na ideia de amostragem aleatória. Ficou subentendido que, né, enfim, a amostragem aleatória simples seria um dos requisitos, e os grupos têm que ser independentes, tá? A gente não poderia ter uma pessoa, né, ou um estudante participando em dois grupos, né, ou por aí vai, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas por enquanto? Tá? Agora a gente passa, eu acho que muito mais para os cálculos, tá, pessoal? E não sei se vocês estão, como é que vocês estão aí com relação à tabelinha, daí eu vou para os cálculos e a gente vai comentando, né? Enfim, quem tiver dúvidas pode né, interromper. Tá? Então, vamos pensar um exemplo aqui. Um profissional deseja estudar se a temperatura ambiente influencia na produtividade dos funcionários. Tá? Então, para isso, ele realizou 3 medidas de produtividade em 3 temperaturas diferentes. Então, digamos aqui que a gente tem, né, chamando de o fator, né, controlável aqui para nós, vai ser então a temperatura, que já vai ser definida de antemão, né, foi definida pelo nosso enunciado aqui. Nós temos o fator, ou a nossa variável de grupo, né, digamos aqui, para não falar só fator, tá? Então, a nossa variável que define grupos aqui é temperatura. Nós poderíamos medir temperatura continuamente, poderíamos, tá? E isso vai ser assunto dessa nossa próxima semana, na primeira semana da área 3, tá? Se a temperatura fosse contínua, aqui também, que digamos que a gente pega, em vez da gente, se a gente não tiver condições de definir, né, a temperatura da maneira como nós gostaríamos, de pensar daí em uma situação de laboratório, né, que a gente conseguiria controlar nossas condições, a gente poderia fazer algo do tipo, eu vou medir a temperatura local, né, e a temperatura desse momento e exatamente como é que está sendo o rendimento, tá? Mas por enquanto a gente vai pensar que a temperatura aqui como uma variável discreta, assumindo só 3 valores que nós estamos chamando então de fatores ou grupos para nós. Aí a variável resposta, então, vão ser aqui os valores, né, de peças por hora produzidas, tá? Bom, aí aqui, pessoal, na verdade, o que inicia, tá, o que eu acho que é mais importante aqui para nós, é mais ou menos como estruturar já os valores de vocês, tá? A tabelinha de cima aqui, disposição dos dados, seria mais ou menos como é que a gente poderia construir, se a gente for calcular essas coisas à mão, ou até no próprio, por exemplo, no Excel, tá? A gente pode dispor os valores de cada grupo numa coluna, né? Em cada coluna, e aí a gente calcula os valores que vão ser úteis para nós, tá? Basicamente, todos os valores que estão aqui abaixo dos dados brutos, né? A gente vai usar para o cálculo da nossa tabelinha de análise de variância, né? Nossa tabela final lá. Então, temos os totais, né? Número de observações, médias, então vocês já colocam aqui os cálculos embaixo de cada uma dos grupos, né? E aí calcula depois total geral, número de observações gerais e média geral. Tá? Então, basicamente, eu sugeriria vocês seguirem aqui para fazer os cálculos, né? Quem não fez ainda, pelo menos uma vez à mão, eu acho que é interessante fazer, tá, pessoal? Enfim, se fosse a disciplina presencial, nós estaríamos fazendo isso à mão. Enfim, quem se dá bem com o Excel, quiser alguma dica, enfim, conversar depois, pode me chamar. O mais importante, pessoal, novamente, provável questão de prova, PQP. Né? Não, enfim, eu vou... Pode ser uma PQP, sim, né? No sentido de que qual que é a hipótese que a gente está testando, tá? Então, teste de hipótese aqui. Então, a gente está dizendo que não há diferenças significativas entre os grupos, tá? Ou seja, significa que M1 é igual a M2, que é igual a um MK, para, digamos que a gente tem, então, K grupos, tá? Ou H1, né? Hipótese alternativa. O complementar vai ser que há diferenças significativas entre os grupos, tá? Ou quem quiser anotar depois aí, fala, isso aqui a gente pode dizer que há pelo menos uma, né, uma diferença entre grupos, tá? Então, a diferença a gente não sabe, aqui não está dizendo aqui exatamente quem que é o I, quem que é o I, o que nós temos ali, um sinal ali, pode ser um grupo I, um grupo J, né? Enfim, podemos ser para qualquer diferença. Então, existe alguma, nós estaríamos mais tendenciosos a falar sobre H1. Né? Se não existe, assumiríamos H0. Beleza, pessoal? Dúvidas